Confira o quarto episódio do Ciência em Evidência. Moléculas, a expressão da matéria. Algo importante para a compreensão acerca das nuances das ligações químicas é justamente o conceito de polaridade. Na ligação iônica, os cátions e ânions representam os polos positivo e negativo, respectivamente, visto que, como os elétrons são atraídos mais intensamente pelo elemento mais eletronegativo, forma-se uma região negativa, sendo a região positiva determinada pelos átomos mais eletropositivos. Para determinar a polaridade molecular, é necessário considerar o vetor chamado de momento dipolar. Se a soma vetorial for diferente de zero, a molécula será polar, como a água. Caso seja igual a zero, porém, a molécula será apolar, como o gás carbônico, por exemplo. A ligação metálica é ocorrente entre as espécies químicas caracterizadas como metais alcalinos, alcalino-terrosos, metais de transição, actinídeos e lantanídeos, isto é, ocorre entre os metais. Primeiramente, é preciso saber que um retículo cristalino é uma configuração entre os átomos que conferem-nos espaçamentos iguais, formando uma simetria. Um exemplo dessa forma cristalina pode ser observado no próprio cloreto de sódio, um exemplo clássico que visualizamos anteriormente. Note como os espaços entre os átomos são simétricos. Dado que os átomos do grupo dos metais são tradicionalmente notados como tendenciosos a doar seus elétrons, tornam-se íons positivos, os já citados cátions. Portanto, é sob essa ordem simétrica que os cátions se organizam de maneira insanamente padronizada. Enquanto dispostos nessa estrutura cristalina, estão envoltos por elétrons livres, também nomeados como semilivres, visto que deslocam-se, mas não escapam do retículo cristalino. A título de curiosidade, essa movimentação dos elétrons explica a alta condutividade elétrica dos metais. Outro conceito fundamental é o das forças intermoleculares, que podem ser definidas como as interações que ocorrem entre as moléculas formadas por ligações covalentes. Existem três forças intermoleculares, basicamente. As forças de Van der Waals possuem natureza elétrica e também são conhecidas como dipolo-dipolo, ou força de dipolo permanente. Essas forças ocorrem em moléculas polares, de forma que as regiões positivas e negativas dos agrupamentos moleculares se atraem com baixa intensidade, gerando assim conexões entre os polos opostos. As ligações ou pontes de hidrogênio ocorrem entre moléculas polares, seguindo o mesmo princípio das forças de Van der Waals. Contudo, somente são concebidas em moléculas cujo hidrogênio liga-se ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. Como a diferença de eletronegatividade entre esses elementos é enorme, a ligação de hidrogênio é a mais forte, estando presente na água, na amônia e nas ligações entre as bases nitrogenadas encontradas no DNA. Por fim, a última força intermolecular é a força de London, que acontece entre moléculas apolares de maneira circunstancial, caso os elétrons da nuvem eletrônica se acumulem em uma região molecular específica, culminando assim a geração de polos. Esta característica pontual em uma molécula causará um efeito cascata nas demais, induzindo a formação de outros polos que seguirão a lógica de atração entre as ligações positivas e negativas e vice-versa. Exemplos de compostos onde essa força pode ser encontrada é o gás carbônico e o gás metano, presentes na atmosfera de nosso planeta.